Bom dia, boa tarde, boa noite, professora. Iremos aqui apresentar o trabalho requerido por você. Linguagens formais e autômatos, máquinas de estados finitos de Mealy e Moore. Começando com o sumário, né? Primeiro vamos falar sobre os autômatos finitos com saída. Vamos dar uma breve definição sobre o que é. Depois vamos falar sobre a máquina de Mealy, o funcionamento e a exemplificação. Depois a máquina de Moore, funcionamento e exemplificação também. E por fim a transformação, né? A transformação da máquina de Mealy para a máquina de Moore. E a transformação da máquina de Moore para a máquina de Mealy. Autômatos finitos com saída. Um autômato finito com saída tem como característica principal a emissão de um valor de saída a cada transição entre os estados. Existem dois tipos de autômatos finitos com saída, que são as máquinas de Mealy e a máquina de Moore, como já tinha dito antes. Onde a máquina de Mealy emite o valor de saída quando está sendo realizada a transição, e a máquina de Moore, por outro lado, emite o valor de saída somente quando a transição é terminada, chegando ao novo estado. A maior diferença entre os dois é justamente essa parte, que um emite o valor de saída na transição, nessa parte da transição, e o outro emite o valor de saída quando chega ao novo estado, quando ele sai desse estado e chega nesse estado. No caso aqui, a máquina de Mealy estando no estado Q0, tendo a entrada 1, a saída vai ser 0, dentro dessa transição aqui. Já na máquina de Moore, estamos no estado aqui Q0 com a saída nula, e quando colocamos um valor de entrada 1, a saída quando ele chega no próximo estado é 0. Essa é a grande diferença. Um valor de saída é na transição e o outro valor de saída é no novo estado. Agora vamos dedicar um pouco para falar sobre a máquina de Mealy. As máquinas de Mealy são autômatos finitos que gravam símbolos de saída. Para cada transição da máquina gera uma palavra de saída, podendo ser vazia. No caso, a cada transição gera uma saída, como já tinha dito antes. Uma máquina de Mealy é um sextuplo onde o seu sigma aqui são os símbolos de entrada, o Q é o conjunto de estados, o delta minúsculo são suas funções de transição, o Q0 é o estado inicial, o F é o conjunto de estados finais e o delta são os símbolos de saída. André vai dar uns exemplos logo depois que eu falar sobre a máquina de Moore. As máquinas de Moore são autômatos finitos com saídas associadas aos estados. As saídas dependem apenas do estado atual da máquina, onde o seu sigma são símbolos de entrada, o seu Q é um conjunto de estados, o seu delta minúsculo são funções de transição, o Q0 é o estado inicial, o F é o conjunto de estados finais, o delta são os símbolos de saída e o delta minúsculo S são as funções de saída. Agora André vai falar um pouco sobre como transformar uma máquina de Mealy em uma máquina de Moore, utilizando alguns exemplos, mostrando também como funciona cada máquina e como transformar uma máquina de Moore em uma máquina de Mealy. Vamos aqui para o exemplo. Eu tenho essa máquina de Mealy aqui, que a saída dela é baseada nas transições. Então aqui, no meu estado Q0, se eu digitar 1, eu vou receber a letra K. Se eu digitar 0, eu vou para o meu estado Q1 e recebo a saída X. Aqui no meu Q1, se eu digitar 1, eu vou para o meu estado Q2 e recebo a saída Y. E no meu estado Q2, se eu digitar o 0, eu vou para o meu estado Q3 e recebo a saída Z. E aqui no meu Q3, se eu digitar 1, eu recebo a saída H. Então vamos transformar para Moore, que é o seguinte. Aqui no meu estado Q0, se eu digitar 1, eu vou receber K, né, a saída K. Então o estado dele vai ter uma saída K já, né, dentro do estado mesmo, porque o Moore, as saídas são baseadas nos estados, né? Se eu digitar 0, eu vou para o meu estado Q1 e recebo uma saída X. Aqui no meu estado Q1, se eu digitar 1, eu vou para o meu estado Q2 e recebo uma saída Y. E no meu Q2, se eu digitar 0, eu vou para o meu Q3 e recebo uma saída Z. Aqui no Q3, na máquina de Mealy, se eu digitar 1, eu recebo a saída H. Só que como o meu Q3 ele já tem uma saída do estado Z, então eu crio um novo estado chamado Q4. E aí eu faço, se eu digitar 1, ele vai receber a saída H. E como esse estado aqui, se eu ficar digitando 1 sempre nele, ele vai me dar a saída H. Então eu coloco no meu estado Q4. Se eu digitar 1, vou sempre receber H. Agora vamos para o contrário aqui, né? Vamos de Moore para Mealy. Que é o seguinte, a minha máquina de Moore, eu tenho esse Q0 aqui, que me dá a saída X. Se eu digitar 1, ele vai para o estado Q1 e me dá uma saída Y. Se eu digitar 1, ele continua no Q1 e me dá a saída Y também.
Se eu digitar 0 do meu Q1, ele vai para o meu Q2, eu recebo uma saída Z, e se eu digitar 0 aqui no meu Q2, eu continuo recebendo o meu estado Z. E aqui no meu Q0, se eu digitar 0, ele vai para o meu Q2 e me dá uma saída Z também. Passando isso para Mealy, vai ficar o seguinte: no meu Q0, se eu digitar 1, ele vai para o meu Q1 e eu recebo uma saída Y. Se eu digitar 0 aqui no meu Q0, que é o meu estado inicial, né? Ele vai para o Z, ele vai para o Q2 e me dá uma saída Z. Aqui no meu Q1, se eu digitar 1, ele vai me dar uma saída Y. Se eu digitar 0, ele vai para o meu Q2 e me dá uma saída Z. E aqui no meu Q2, se eu digitar 0, ele me dá uma saída Z. E se eu digitar 1, ele vai para o meu Q1 e me dá uma saída Y. Então é isso, professora. Obrigado.